Boa noite a todos, que bênção, mais uma noite estarmos reunidos através desse meio de comunicação, chegando até aí a sua casa, a sua família, Templo Batista em Vila São José, em movimento. Nós louvamos a Deus por você que já entrou nessa live, nessa transmissão, e entendemos que alguns outros entrarão no decorrer da nossa programação, do nosso culto dessa noite. Queremos desde já parabenizar você que faz parte do Templo Batista em Vila São José pelos 37 anos de existência dessa obra. Entendemos que chegamos até aqui, o Senhor nos ajudou e tudo tem acontecido porque Deus está no controle, Deus está nos sustentando. Então seja muito bem-vindo, parabéns a você que tem feito parte desse trabalho, tem feito parte dessa obra, e que essa noite seja mais uma noite de edificação e de quebrantamento. Que Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Parabéns, muito feliz por termos esse privilégio de que, como igreja, completarmos 37 anos. Nós sabemos que isso é reflexo, é resultado da graça, do amor e da misericórdia de Deus, e que a nossa igreja possa continuar unida, trabalhando em prol daquele que nos chamou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E saiba que se nós estamos hoje comemorando mais um ano de existência, é graças a Deus e a você que tem trabalhado, que tem cooperado, que tem nos apoiado em todos os aspectos. Então, que nessa noite seja uma noite de gratidão, de celebração. Então, se una aí com a sua família, chame seu amigo para assistir também online, manda aí o link para o maior número de pessoas, para que essa noite seja uma noite especial. Muito boa noite e obrigado pelo seu apoio. Boa noite, meus irmãos. Que bênção é poder, juntos, nessa mesma unidade, celebrarmos mais um ano de vida, 37 anos. E o versículo que deixamos, que não é vão trabalhar no Senhor, como diz, a nossa divisa, e é uma alegria muito grande poder fazer parte desse corpo. Deus, aqui eu pude aprender muitas coisas, aprendendo, amando cada um de vocês. E isso nos traz uma alegria muito grande de poder estarmos aqui para mais uma noite celebrarmos a existência, a salvação através do nosso Salvador Jesus Cristo. Boa noite, como o irmão Hélio falou, compartilhe esse link, divulgue para que mais pessoas possam ouvir da palavra do Senhor e que a palavra de Deus, que tem poder e autoridade, possa alcançar mais vidas. Deus abençoe. Amém. Nós queremos pedir a você também que esteja monitorando junto conosco a transmissão dessa live. Caso você perceba aí algum problema no áudio ou no vídeo, que você mande um comentário aí na nossa live, ou pode encaminhar para os nossos contatos, para o meu WhatsApp, para o WhatsApp do Hélio ou do Felipe, tá bom? E aí a gente vai estar tentando ajustar para que possa chegar algo de conteúdo e com qualidade na sua casa. E nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Mas antes de louvarmos ao Senhor, eu quero orar por você e pela sua casa, tá bom? Querido Deus e amado Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Abençoa o nosso culto dessa noite, a nossa transmissão, que chegue, ó Deus, como bálsamo, ânimo, com alegria ao coração daqueles que nos seus lares estão. Cuida da nossa igreja. Obrigado pelos 37 anos que o Senhor nos proporciona. Obrigado por nos dar a vitória até aqui. E só podemos dizer muito obrigado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Toda honra e glória sejam dados ao Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Compartilhe, curta e se envolva agora junto conosco com os louvores que serão apresentados.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Ó ti, Senhor, a ti eu vou clamar. Tudo vem de ti e tudo está em ti.
sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva
ti. Não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, em meu Amém. Amém, meus irmãos. Estamos de volta, juntos, reunidos, celebrando a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não deixe de convidar pessoas para estar junto conosco em nossas lives, prestando culto ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus pela vida da nossa irmã Stephanie, onde convidou 2 colegas, a Lu Andrade e a Lívia. Um grande abraço aí para vocês. Que Jesus abençoe a vida de cada uma de vocês. Tá bom? Meus irmãos, nós somos uma igreja que ora. Nós cremos no poder da oração. Nós sabemos que Deus age quando a igreja ora. Então, nesse momento, eu gostaria que você estivesse em espírito de oração. Queria que você se lembrasse da nossa irmã Sueli, aonde a sua mãe faleceu. Nós sabemos que é um momento muito, muito difícil. Mas eu peço que você aí na sua casa, ore pela nossa irmã Sueli, que o Espírito Santo possa trazer conforto, consolo, não somente para ela, mas para toda a sua família. Então, se lembre dessa irmã tão querida. Se lembre dela em suas orações, para que Deus possa abraçá-la nesse momento de dor, nesse momento de luto. E vamos também nos lembrar de orarmos pelos profissionais da saúde, aqueles que estão na linha de frente do combate do coronavírus. São homens e mulheres usados por Deus para abençoar vidas, cuidar de pessoas. Então, se lembre deles também em suas orações. Nós, como igreja, a nossa gratidão por todos os profissionais da área da saúde, em especial os profissionais da área da saúde da nossa igreja. Nós reconhecemos o trabalho e o esforço de cada um de vocês e conte com as nossas orações e o nosso apoio. Então, aí na sua casa, se reúna com a sua família, vamos orar, vamos levar a nossa mente e coração ao nosso Santo Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela vida da nossa igreja. Obrigado pelos convidados que estão acompanhando essa live. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, um Deus que nos ajuda em todos os momentos. E nesse momento nós queremos, ó Pai, rogar pela nossa irmã Sueli, que o Senhor conforte o coração da tua serva, e não somente o coração dela, mas também de toda a sua família. Que nesse momento ela possa ser abraçada, consolada pelo Espírito Santo do Senhor. É um momento difícil,
É um momento em que a dor chega, a lágrima escorre pelos olhos. Mas como é bom saber, meu Deus, que o Senhor cuida da gente, que o Espírito Santo conforta o nosso coração diante do dia do luto. Então nós rogamos, ó Pai, visita a irmã Sueli, visita todos os familiares dela e conforte o coração de cada um deles nesse exato momento. E eu te peço por todos os profissionais da área da saúde, e eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para serem linhas de frente no combate do coronavírus. Meu Deus, faz essa pandemia acabar no nome de Jesus, ó Pai. Cure todos os enfermos, cure o Calisson, meu Deus, visita ele. Obrigado porque a gente já pôde ver algumas melhoras. Obrigado, Senhor, obrigado. Cure todos os enfermos, ó Pai. Abençoe todos os hospitais. Meu Deus, faz cessar essa pandemia o mais rápido possível. Meu Deus, proteja os profissionais da área da saúde, aqueles que estão cuidando de vidas, expostos a riscos todos os dias. Meu Deus, proteja eles. Nós sabemos que o Senhor pode. Nós sabemos que o Senhor tem poder. Nós cremos na tua ação, meu Deus. Por favor, meu Deus, ouve a nossa oração. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor sempre nos ouve. E o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. E essa é a nossa humilde oração. No nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, a nossa igreja não para. A nossa igreja ela é ativa, a nossa igreja sempre está em movimento. Então, eu peço a sua atenção para os avisos e atividades da nossa semana. Os irmãos têm acompanhado as nossas devocionais todos os dias, às 9 da manhã, é enviado para o grupo da nossa igreja e para o seu celular individualmente, as devocionais. E eu creio que tem abençoado a sua vida, tem abençoado, vamos dizer assim, o seu dia. Então, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Você não sabe, essa mensagem pode chegar em tantos lugares e abençoar tantas vidas. E o interessante é que essas mensagens elas não estão, vamos dizer assim, presas ao espaço, ao tempo. Pessoas podem vê-la e assisti-la depois de muitos dias, depois de muito tempo, lá no YouTube, no canal da nossa igreja. E nós queremos também que você continue nos acompanhando no nosso culto de oração. Todas as quarta-feiras, às 8 horas da noite, a nossa live de oração, onde nós dedicamos um tempo especial para a oração. A Igreja de Jesus sempre fez duas coisas: estudou a Bíblia e orou. E esse é um DNA da nossa igreja, estudo bíblico, oração. Então, toda quarta-feira, às 8 horas, estejam conosco. Tivemos um bom grupo, quarta-feira passada, assistindo, acompanhando, orando a Deus junto conosco. Então, estejam aí conosco, nos apoiando nesse sentido. Live de oração, todas as quartas, às 20 horas. Temos também o nosso plantão onde que você precisa resolver alguma coisa, precisa vir aqui à igreja. Nós estamos aqui às quartas-feiras, das 13 às 21 horas. Nós estamos também aqui no sábado, das 9 às 13 horas. Então, se você precisa resolver alguma questão administrativa, alguma questão pessoal, quiser trazer alguma doação, nós estamos aqui na igreja em plantão, quarta-feira, das 13 às 21 e no sábado, das 9 às 13 horas. E, irmãos, eu quero agradecer muito por você que tem colaborado, você que tem se engajado na nossa campanha da Cesta do Amor. Essas cestas têm abençoado muitas vidas, e têm abençoado não somente pessoas da nossa igreja, mas pessoas que não são da nossa igreja, e pessoas que nem são cristãs, e esse é o sentido mesmo. Nós queremos abençoar além, vamos dizer assim, além das nossas tendas. Então eu louvo a Deus porque a nossa igreja ela é generosa, e tem duas formas de respondermos à graça de Deus: é com gratidão e com generosidade. E graças a Deus a nossa igreja tem entendido isso. Então, irmãos, tenha nos abençoado, trazendo cestas, trazendo alimentos, aonde aqui depois de uma triagem, depois de uma separação, esses kits têm sido enviados para famílias carentes, aonde essas famílias têm sido supridas. Então, se você conhece alguém que precisa, não deixe de entrar em contato conosco, o celular do pastor, o meu, fale conosco, para que a gente possa abençoar essas pessoas. E louvado seja Deus, porque pessoas já têm sido abençoadas pela sua iniciativa de abençoar pessoas. E nós temos repetido, essas cestas, elas não vão somente com alimentos, essas cestas, elas vão com amor. Então não deixe de nos ajudar com a nossa campanha
Cesta do Amor. É bênção. A igreja reunida, trabalhando, fazendo aquilo que lhe é devido. Nós fomos chamados para isso, para sermos sal e luz nessa terra. E esse é o momento de exercermos a generosidade e de exercermos a doação de amor. Então, você, ao receber as devocionais, compartilhe com o seu grupo de contato. Não fique com isso somente para você. Nós temos produzido esse material para abençoar o Brasil, para abençoar o mundo. E você pode ser o nosso parceiro, nos ajudando nessa divulgação. Nós temos todas as devocionais disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Se você se inscrever no nosso canal, assim que for colocado um novo material, você de imediato receberá a notificação. E ainda falando da Cesta do Amor, nós queremos destacar uma iniciativa que surgiu pelos nossos irmãos aqui da igreja, o irmão Assis e a irmã Cirlei, no sentido de captação de alimentos para doação nesse período de crise e de pandemia. A partir de amanhã, segunda-feira, o irmão Assis e a irmã Cirlei estarão abrindo um espaço dedicado lá na sede da empresa deles, aqui na Esprit na Fé, para coletar alimentos que serão destinados para doação. Então, essa iniciativa, ela abrangerá uma divulgação com os contatos que eles possuem de clientes e fornecedores, mas nós queremos desafiar a igreja também, nesse período, a participar desse processo de doação. Então, você pode trazer a sua doação e, caso seja num dos dias diferentes, dos dias de plantão, você pode entregar ali na Esprit na Fé. E o desafio que o nosso irmão Assis ele está carregando com ele, que Deus colocou no coração, é que a cada 10 cestas doadas, a Esprit na Fé doa uma cesta adicional. Nós entendemos que isso é generosidade e também é aquilo que nós compreendemos como expressão da graça de Deus. Essa expressão se dá de que forma? Se dá através da ação amorosa de mãos e corações que se movem para propósitos específicos. Então você no seu trabalho, você no seu hall de contatos, eu desafio você a levar essa mensagem, e sempre causas assim moveram com o coração da humanidade. Eu acredito que muitas pessoas podem participar, podem doar alimentos não perecíveis, e uma vez recebidos esses alimentos, nós aqui da igreja faremos uma triagem e adentraremos nessas ruas e vielas aqui, próximo à nossa igreja, batendo nas portas e levando um pouco de generosidade, de amor e de sustento também para aqueles que talvez nesse exato momento estão com o arroz e o feijão ali na última medida nas suas vasilhas. Então você é o nosso convidado a participar dessa expressão de generosidade, de amor, e eu acredito que talvez na cabeça dos nossos irmãos veio talvez uma medida de arrecadação. E eu digo que essa medida ela será sacudida, transbordante, recalcada e vai superar inclusive as nossas expectativas. Então contribua junto conosco. E junto com isso, nós queremos, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos aqueles que entraram no decorrer dessa transmissão. Temos irmãos de outras igrejas, temos aí amigos, familiares que estão participando. Sejam muito, muito bem-vindos mesmo. E nós queremos orar nesse momento, colocando mais uma vez a sua vida diante do Senhor, e também colocando alguns pedidos que nós recebemos nessa tarde, e em especial a irmã Luísa, ela compartilhou um pedido acerca do falecimento de um ente querido. Sua tia faleceu nessa madrugada. Então vamos orar pela vida da irmã Luísa, pela vida da Ana também.
E vamos, nesse momento, orar pelos profissionais da segurança pública. Nós queremos orar. Temos tido muitos casos de profissionais da segurança pública que têm aí se afastado, e a luta, não é mesmo, do bem contra o mal, seja em tempos de pandemia ou não, ela continua. Inclusive, nessa semana, um policial militar na região do Morumbi, ele foi alvejado e morto, soldado Bubnik, ele foi alvejado e morto, e eu gostaria que orássemos pela vida da sua família, para que Deus pudesse trazer consolo e graça nesse momento da perda de um ente querido. Eu quero convidar você a orar junto comigo, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Queremos nesse momento lembrar dos familiares da irmã Luísa, que o Senhor derrame graça e misericórdia nesse momento de luto e de dor, cuida dos corações. Pedimos também a Tua graça sobre os familiares do soldado Bubnik, que foi alvejado e morto na região do Morumbi esta semana. Tem misericórdia, Deus. Consola o coração daquela mãe que chora, consola o coração daquela família que nesse exato momento sente a dor de perder um filho, de perder um ente querido. Ó Pai de amor e bondade, colocamos diante do Senhor as iniciativas que surgem do coração da Tua igreja, como a campanha, ó Deus, da doação de alimentos, de cestas, que surgiu, ó Deus, no coração dos nossos irmãos e que está, ó Deus, nesse exato momento, entrando dentro do coração da igreja de um modo geral. Que essas arrecadações sejam, ó Deus, arrecadações que venham suprir a necessidade daquele que nesse exato momento não tem nada, e venha chegar no momento oportuno. Ó Deus, pedimos a Tua graça sobre a vida dos autônomos, sobre a vida dos empresários, sobre a vida, ó Deus, daqueles que têm estado, ó Deus, temerosos, porque não sabem quando retornarão ao trabalho. Tem misericórdia, cuida destes, ó Pai. Nós pedimos a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Nos ajuda, no nome precioso de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Queremos dizer a você que fique conectado conosco. Teremos mais um louvor, logo depois desse louvor teremos a mensagem desta noite. E no final temos algo especial que será apresentado nesse culto, tá bom? Não vá embora, acompanhe, fique conosco. Afinal de contas, você faz parte dessa igreja, Templo Batista em Vila São José, uma igreja acolhedora. Olá, meus irmãos, vamos contemplar e louvar o Senhor agora através da palavra do Senhor. Mas antes, eu queria deixar, como o irmão Hélio falou para a irmã Socorro também, a sua mãe faleceu, que Deus console a irmã Socorro, nossa oração, que Deus conforte ao seu coração. E é um dia muito especial para mim. Cheguei aqui no ano de 2003, no tempo do pastor Esteliano, e foi uma bênção o acolhimento dessa igreja para comigo. Depois o pastor Ricardo, agora o pastor Ademar, o pastor titular. Louvo a Deus pela vida dos servos do Senhor, que aqui o Senhor o colocou para cuidar do seu povo. Muito obrigado. E essa igreja conta a minha história. Aqui eu conheci a família de Deus e Deus me deu uma família junto com a minha esposa. Aqui eu conheci a Silvana. Deus me abençoou ricamente com 2 filhos, Caleb e a Esther. Aqui eu pude desenvolver o ministério e eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado por tudo. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Ricardo, pela vida do pastor Esteliano, pela vida do pastor Ademar e também pela vida do pastor Delbert. Pastor Delbert, Deus abençoe o senhor. Como eu compartilhei e falei com o pastor, sempre lembro do pastor na minha particular oração. Que Deus abençoe. Irmãos, vamos para a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Mateus,
capítulo 14, versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: e logo ordenou Jesus aos seus discípulos entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustando-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentiu o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiu para o barco, acalmou o vento, e aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-nos, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegando à terra do Generese, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor, e trouxeram todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhes que ao menos eles tocassem a orla da sua roupa, e todo o que tocavam ficava são. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja existir nesse local. Nós te louvamos e exaltamos, porque aqui é o local onde a tua palavra tem a total liberdade para ser pregada. Por isso nós te louvamos e agradecemos. Lembrando de um modo muito especial pela vida do pastor Delbert, servo do Senhor. Continue mantendo o teu servo de pé, sustentando, animando que ele possa desfrutar das bênçãos do Senhor. Essa é a minha oração, e desde já pedimos pela palavra do Senhor, que ela venha com poder e autoridade do alto dos céus, que eu possa totalmente me esconder atrás da cruz de Cristo, para que o nome do Senhor venha a ser honrado e glorificado. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Que bênção essa passagem, esse relato, aonde conta essa história extraordinária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu estava orando e fazendo essa mensagem, fiz a mensagem e ficou a introdução. E hoje eu estava orando e pedindo direção ao Senhor. Como começar essa mensagem? Eu tenho um filho, o Caleb, vai fazer 11 meses agora, essa semana. Eu estou lá orando e ele está batendo na minha perna. Caleb, eu estou tentando estudar, mas eu não conseguia, porque ele ficava batendo na minha perna. E ela me trouxe uma reflexão. Caleb bateu na minha perna e a Esther passa correndo. E ali, Deus me deu uma direção para trazer uma direção para essa mensagem. Quando
eu vi o Caleb e a Esté, me veio à memória, no dia do nascimento de cada um dos dois. No dia do nascimento da Esté foi um momento, um começo apreensivo. Mas quando chegamos ali no hospital, eu e minha esposa, a Silvana, diante de todas as dificuldades, o maior medo de um homem é o quê? Ver um parto. Para mim aquilo seria a coisa mais difícil do mundo. Mas cesárea, sabe como é que é? Aquela bênção. Silvana conversando comigo, os médicos ali fazendo o procedimento, aquela tranquilidade que foi aquele parto. E ali eu pude ver o parto da Silvana, da Esté, e foi uma bênção. Foi uma bênção ali, Silvana não sentiu dor, e teve a Esté, aquela alegria de pegar a minha filha num colo, foi muito bom. Foi rápido demais o parto da Esté. Alguns anos passaram, aproximadamente quase 6 anos, veio o Caleb, o parto do Caleb, e para mim aquela mesma tranquilidade que era ver o parto do Caleb. Mas no final não foi tão tranquilo, porque a Silvana, ela rompe a sua bolsa e dá entrada ao hospital, 10 horas da manhã ela é internada. E você, quando você assiste um parto, você vê o quê? Médico, enfermeiro, anestesista, aquela equipe toda. A Silvana está no quarto, a menina me chama e me leva para o quarto. Só está a Silvana lá no quarto. E eu fico imaginando, será que hora vai chegar o pessoal para fazer o parto do Caleb? E o que aconteceu? Para maior curiosidade, não chegou ninguém. Só ficou eu e a Silvana. A Silvana contorcendo de dor, sofrendo. E eu sem saber o que fazer. Chegou um momento na madrugada que a Silvana começa a falar que não tinha mais força. Silvana colocava toda a força do mundo. Imagina o desespero de um pai. O Caleb, 7 horas da manhã. O Caleb vem. Depois de muito sofrimento que a minha esposa teve, nasce o Caleb. Diante do nascimento, quando o Caleb vem, nos traz uma alegria muito grande, que todo aquele sofrimento que a minha esposa passou na noite é compensada com aquela alegria de ter o nosso filho nos nossos braços. Uma conclusão é que diante da mesma realidade, o nascimento de um filho teve 2 condições, uma de sofrimento e uma de aparente tranquilidade. Mas o resultado final foi o quê? A Esté e o Caleb nos nossos braços. Isso nos alegra a família. E diante dessa passagem, nós podemos tirar o quê? 2 realidades aqui. O povo de Deus, ali os discípulos que estavam com o Senhor em terra tranquila. Deus leva ele para o quê? Para o meio do mar. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, há um tempo atrás, os discípulos passaram pela mesma dificuldade. Mas na outra dificuldade, aonde eles ficaram com medo num barco, o barco começou a se mover, e ali o medo causou pavor diante dos discípulos. Lá estava o mestre dentro do barco e a tranquilidade reinou. Agora, eles estão na mesma situação, mas Jesus não estava no barco. Não estava no barco para estar com ele. Muitas vezes, meus irmãos, vem dificuldades, vem bênçãos, mas no final, é para o quê? Para moldar a mim e a você. Como o nascimento dos meus filhos, teve um nascimento que foi tranquilo, e o outro que veio aquele momento de dor, mas no final, era o nascimento deles. E isso traz uma grande despertar e uma grande motivação de continuar servindo ao Senhor. Porque serviremos ao Senhor nos dias bons,
mas também serviremos ao Senhor nos dias maus. Essa deve ser a prerrogativa de um crente de adorar ao Senhor, seja no momento bom, seja no momento mau. Bem, vem. Aqui no livro de Mateus conta essa história de uma forma interessante. Olha só o que diz no versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despediam a multidão. Os discípulos estavam em terra seca. Jesus, ele sai, depois fala no versículo anterior, que ele vai orar. O discípulo poderia estar com Jesus em terra seca. A multidão estava ali, mas Jesus, ele acelera para que a multidão seja dispersa. Por quê? Lá em João, capítulo 6, você que está na sua casa, depois você anote, versículo 6, do 16 até o 21, vai explicar porque essa pressa de espalhar a multidão e que os seus discípulos fossem para o monte, para o mar, e Jesus fosse orar. Porque Jesus queria que a multidão se dispersasse? Porque eles queriam que Jesus coroasse Jesus. Mas não era o momento exato da coroação de Jesus. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte, ou seja, separado. Jesus é esse que vem separado a orar por mim e por você. Estamos vivendo dias caóticos, dias terríveis, dias que têm tirado a nossa paz. E quando olhamos para essa passagem, nós vemos isso. Os discípulos em terra seca é levado para o mar. Eles são levados para lugares terríveis, ondas tortuosas, momentos de tribulação. Por que tudo isso? Já parou para pensar nisso? E quando eu olho para os dias que vivemos, traz essa pergunta, esse questionamento: por que, Senhor? O Senhor permitiu que esse vírus viesse para trazer medo, para trazer desespero, para trazer angústia, preocupação. O trabalho está escasso, as empresas estão mandando os seus funcionários embora, dando férias em massa. Empresas estão quebrando. Quando você olha pela ótica da vida, pessoas perdendo a sua vida, pessoas sofrendo num leito de hospital, pessoas buscando um hospital e não encontram. Isso é muito triste, é muito doloroso. Nos traz a agonia de saber, será que vai chegar até a mim? Será que vai chegar até os meus? Isso traz para todos nós o medo. Mas Jesus é esse que é o nosso advogado. Jesus é aquele que está sempre no controle de todas as coisas. Jesus, o Senhor, o Mestre, o nosso advogado. E ele continua falando no versículo 23, e chegado já tarde, estava ali só. No versículo 24, a palavra de Deus diz assim: e o barco estava já no meio do mar, juntamente com os seus discípulos, açoitados pelas ondas do vento ao contrário, ou seja, os discípulos estavam remando, a onda vinha ao contrário, ou seja, os discípulos não estavam conseguindo avançar. Imagina, homens do mar, homens conhecedores do perigo, se encontra diante de uma tribulação, se encontra diante de uma situação que poderia causar desespero. Imagine a cabeça dos discípulos: cadê o mestre? Cadê o Senhor nesse momento que não está aqui para nos ajudar, nos socorrer? Imagine a cabeça deles.
Quando eu olho para os dias que vivemos, meus irmãos, muitas vezes estamos com a mesma interrogação: cadê o Senhor que com a sua mão saradora não elimina esse vírus? Cadê? Há uma pergunta, um questionamento. Mas Jó, diante de perder tudo, ele continuou exaltando o nome do Senhor, e assim deve ser para mim como cristão e você. Eu não sei se todos que estão nos acompanhando nesse momento são cristãos. Já experimentaram a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Versículo 25 diz assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima das águas. As águas que traria medo, estava trazendo desespero para os seus discípulos, no meio daquela tribulação. Jesus não estava no barco, mas estava sobre as águas, ele estava com os seus discípulos. Jesus, ele não abandonou os seus. Jesus não nos abandona, mesmo diante de todos os problemas, de todas as dificuldades que passamos, seja o luto, seja a doença, seja o desemprego, seja a fome, seja o que for, Deus nunca abandona. Ele não abandona a mim, não abandona a você. E ele está agora sobre as águas, sobre o problema. Jesus é esse que está no controle de todas as coisas. Versículo 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha só que interessante. Homens do mar, homens conhecedor, como ninguém, agora eles estão com medo. Eles estão com medo. E aqui está: a nossa segurança jamais deve ser medido com base na circunstância. Eu não posso medir a minha segurança com base na circunstância. Eu não posso medir a minha confiança na base do meu trabalho. Eu não posso medir a minha confiança em Deus simplesmente que eu estou bem de saúde. Eu não posso medir a minha confiança no Senhor baseado na minha conta financeira. Eu não posso basear nisso. E os discípulos, eles aprenderam e entenderam isso nessa passagem. Jesus é esse que está sobre o mar e vai de encontro. Imagine a cena dos discípulos vendo Jesus andando e eles desesperados. Imagine o problema que eles já estavam passando, com a água e o vento vindo de encontro a eles. Ainda ele vê alguém andando sobre as águas. Imagine o desespero. Imagine quantas pessoas hoje têm se desesperado com medo, sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. E Jesus, ele traz essa afirmação para os discípulos. Isso deve ser uma afirmação para mim e para você, diante da tribulação que todos estão passando. Versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus é esse que está falando: calma, acalma-se, eu estou aqui, eu estou sobre o problema, não tem mais. Não tem mais, e assim deve ser para comigo e para você. Confiar no Senhor,
não temendo, não olhando para o perigo, mas Jesus é esse que está no controle de todas as coisas. Versículo 28 diz assim: e respondendo-lhe Pedro, olha só que ousadia, que confiança Pedro tinha no Senhor. E disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Diante do problema agora, Pedro está falando: Senhor, deixa eu caminhar diante desse problema. Deixa eu ir para com o Senhor, porque eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor já atrás, já havia acalmado a tempestade. Deixa eu ir, Senhor, de encontro ao Senhor sobre a tempestade, sobre as águas. E Jesus diz o que para Pedro? E disse-lhe: vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha só que maravilha é isso. Aquele homem que estava há um tempo com medo, assombrado, porque ele não sabia quem era ali. O desconhecido, mas quando ele reconhece a Jesus, Jesus é esse que traz para ele de novo a confiança. Jesus traz para ele de novo a certeza de confiar no Senhor Jesus. Vem. E Pedro ousadamente foi de encontro a Jesus. Olha só que maravilha é a coragem de Pedro, porque ele estava firmado não nas águas, não naquele problema, mas no Senhor. Jesus é esse que está ali pronto para resolver todos os problemas. E Pedro foi esse. Mas no mesmo momento que aquele homem que confiou no Senhor, no versículo 30 diz assim: mas sentiu o vento forte e teve medo. E muitas vezes a nossa vida é assim. Diante de tudo o que passamos, diante de tudo o que nós temos visto, traz medo. Traz medo. Mesmo estando em Jesus, sentimos o quê? Medo. Por que sentimos medo? Porque desviamos o olhar de Cristo. Porque o vento começou a bater, as águas começam a tremer, e Pedro imagina: olha só onde que eu estou. Sentiu medo. Pedro, ele sente medo na insegurança, porque ele olhou para a circunstância. Pedro está olhando para a circunstância que ele estava ao seu derredor, não na solução do problema, não na solução que é Jesus. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. Olha só como é interessante. Aquele homem todo corajoso que falou: Senhor, se és tu, demonstrou fé, demonstrou convicção no Senhor que ele servia. E ele foi sobre as águas, porque Deus é esse. Mas diante de todo o problema, ele sentiu medo. O todo corajoso agora está com medo. Mas diante de todos os nossos medos, porque isso não é só Pedro, é comigo, é com você. Jesus está sempre lá. Quando Pedro clama: Senhor, salva-me. Porque ele voltou àquela mesma convicção, não na circunstância, mas na solução: Jesus. Versículo 31 diz assim: logo Jesus estendeu a mão e segurou. Olha só como é maravilhoso esse Deus que nós servimos. Quando ele clama novamente: Senhor, salva-me. Lá está Jesus, mais uma vez, com as suas mãos estendidas para o seu discípulo. Ele traz de novo Pedro. E você? Como é que você está agora?
De que modo você está? Coração desesperado, com a alma aflita, pensando, e amanhã, como é que vai ser? Será que esse vírus vai atingir a mim? Ou muitos num leito do hospital, desesperados. O meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu avô, meu tio, meu amigo está internado. Descanse no Senhor. Coloque diante de Deus. E a resposta do Senhor diante dessa situação para Pedro, e essa é uma situação para mim e para você, é o que? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Jesus, há uns capítulos atrás, há um dia atrás, Jesus não foi esse que multiplicou o pão e o peixe? Jesus não foi esse que um tempo atrás, aqui nessa passagem, não tinha curado os enfermos, demoniados, coxos? Jesus não era esse que há um tempo atrás tinha feito maravilhas? E é para mim e para você. Na minha vida eu posso falar, Jesus operou grandes milagres. Jesus me curou de um câncer. Mas diante desse problema, muitas vezes sentimos o que? Medo. Quantas vezes, orando eu ou você, a falta de uma coisa, Jesus foi esse o supridor. Mas diante de outro problema, sentimos o que? Medo. E Jesus nos afirma, porque é homem de pouca fé, por que duvidaste? Porque duvidamos do Senhor. Se Deus ele é esse, que é poderoso para fazer cada dia mais, operando milagres, assim diz o apóstolo, que o amor de Cristo constrangia, porque Deus, ele é poderoso para fazer grande coisas que faz um homem andar sobre as águas. Versículo 32 diz assim, e quando subiu ao barco, acalmou o vento. Diante de toda a tribulação que nós passamos, diante de todas as dificuldades em Jesus, em Cristo Jesus, sempre há bonança. Em Jesus vem sempre a calmaria. Vem sempre a calmaria. E os discípulos agora entenderam e compreenderam isso. Por quê? Olha só o que diz no versículo 33. Então aproximou-se os que estavam no barco e adorando-o, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus.